vegetação, você quebrava os barrancos até encontrar essas linhas aqui no meio, tá vendo? Ó? Essas linhas que passam aqui no barranco, isso é chamado de veio. Você vai encontrar aqui um veio de quartzo, aquele cristal branquinho, só que todo cheio de ouro. Na época fazia então o seguinte, quebrava os veios de quartzo, na região da cachoeira aqui na serra, tem várias barragens de pedra abandonada, chamada de mundel. O mundel é o seguinte, uma barragem de pedra, onde você forrava o fundo da barragem com couro de boi, desviava a água da cachoeira e enchia as barragens com água. Pegava o cascalho, o ouro da gente e triturava ali dentro. No final do dia, esvaziava as barragens, tirava as pedras de cima e o ouro, por ser pesado, ficava agarrado no fundo nessa manta de couro. Pegava esse couro, botava para secar, tá? No final do dia, tinha um trabalho também pesado, que era pegar uma grande barra de ferro, um pedaço de pau e bater com força na parte de trás desse couro para desprender as pepitas de ouro. Isso para a gente entender, gente, como era rudimentar a extração do ouro aqui em Minas Gerais. Então, é o seguinte, ó, nos 100 anos que durou o ciclo do ouro aqui no Minas Gerais, eu nunca trouxe para cá nenhum mineralogista, nem pegou técnicas mais avançadas que melhorassem a extração do ouro. O interesse basicamente era isso aqui, ó, dar concessão de terra para os mineradores. Tinha um acordo muito claro. Tudo que fosse extraído de riquezas, que 20% ficasse para Portugal. 20%, olha só, era a quinta parte. Era imposto na época chamado de quinto do ouro. Exatamente. Por quê? O pessoal estava insatisfeito porque estava pagando esse imposto. Tá bom, gente? Quem fosse pego sonegando imposto, uma pessoa era presa, açoitada e expulsa do Brasil para a colônia portuguesa na África. Era tão grande a perseguição sobre esse imposto que as famílias chamavam esse imposto de quinto dos infernos, tá? Perseguição que as famílias sofriam. Para acabar com a sonegação, que era grande, olha só a estratégia. Portugal cogitou trazer para Minas Gerais, isso em 1720, chamadas casas de fundição. A proposta era muito simples. A partir de agora, todo o ouro que for extraído das minas, primeiro tinha que passar pelas casas de fundição. Lá seria derretido, transformado em barra. Essa barra receberia um selo real e era retido na fonte mesmo, os 20% de Portugal. Então só ia valer agora o chamado ouro quintado, que inclusive viajou com o pó, ouro e pedra, confiscado para a coroa portuguesa. Aí vai ter um problema muito sério acontecendo aí, tá, gente? É o seguinte, as famílias estavam agora só com essa exigência desse imposto, do quintado, e elas queriam continuar sonegando os impostos, tá? Só que criaram uma estratégia, porque as casas de fundição vieram, tá? A pressão foi muito grande, gerou até uma revolta muito séria, chamada Revolta de Vila Rica, porque teve um comerciante lá em Ouro Preto, chamado Felipe dos Santos, que não concordou com essas casas de fundição e organizou um levante contra elas. Pra vocês terem uma ideia, ele acabou sendo enforcado e esquartejado por Portugal, tá? Que não abriu mão das casas de fundição. Chegou a ser arrecadado quase 2 toneladas de ouro por ano, só que os 20% que eram nas casas de fundição, foi um controle assim, extremamente rigoroso agora para Portugal. Como o controle ficou rigoroso, as pessoas queriam continuar sonegando esses impostos e mudaram a estratégia. Começaram a fazer o seguinte, fazer pequenas imagens de santo de madeira, só que essas imagens de santo eram ocas por dentro, recheava de ouro em pó. Uma imagem de santo, gente, era um objeto de devoção, tinha um respeito muito grande. Quando passava nos postos de controle da Estado Real, nem era vistoriado, era o chamado Santo do Pauoco. Por fora, objeto de devoção, mas por dentro era sonegação mesmo, tá? Então muito imposto foi desviado com o chamado Santinho do Pauoco aqui em Minas Gerais, tá bom? Para terminar essa parte do passeio, uma informação importantíssima. É o seguinte, nós ainda temos ouro em Tiradentes, tá? Não pode ser explorado. O ouro mais cascalhado acabou, 80 anos, a extração de ouro de superfície. O ouro que sobrou em menor quantidade é o ouro em pó misturado com essa argila. Por exemplo, pegou aquela peça grande chamada bateia e você bateu essa argila, você ainda separa ouro em pó. Não pode ser explorado porque toda a serra hoje aqui atrás é uma área de proteção ambiental, por isso que o ouro está preservado. Outra informação importante, ó, se durante o passeio, se alguém encontrar ouro nos barrancos, 20% é do guia, tá bom? Separa a minha parte da confusão durante o passeio. É o quinto guia agora, tá bom, gente? Tá valendo. Vai que na década de 60. E foi combinado o seguinte, plano geral, que Minas Gerais tornasse um país independente de Portugal, tá? A capital seria São João del Rei. Outro ponto importante, gente, é trazer muitas indústrias e universidades para cá também. Só que tudo foi definido, só que o problema da história toda é que entre os inconfidentes, um deles estava endividado com a coroa portuguesa, tá? Que foi o coronel, no caso, Joaquim Silvério dos Reis.